Então vamos começar pela ordem de composição da mesa, com a palavra o senhor Eduardo Seif de Sales, secretário de Estado da Secretaria de Agricultura, Irrigação e Reforma Agrária do Estado da Bahia e presidente do Conselho Nacional de Secretários de Estado da Agricultura. Então tem a responsabilidade não só de abastecer a Bahia, como também de cuidar do abastecimento nacional, já que está na presidência do Conselho Nacional de Secretários. E convido o senhor Cesário Ramalho da Silva também para compor a mesa dos nossos trabalhos. Com a palavra o senhor Eduardo Seixas. Cesário já está convidado a vir à mesa. Ô, Cesário. Desculpa, uns minutinhos atrás. Eduardo, tudo bem, Cesário? Chegou na hora, Senador, bom dia a todos, bom dia. Agradeço, senador Inácio Arruda, o convite. Queria agradecer a nossa senadora da Bahia, Lídice da Mata, o empenho nesse momento difícil que passa a agropecuária baiana e nordestina. Cumprimentar o Zé Maria dos Anjos, coordenador do Ministério da Agricultura, o Cesário Ramalho, nosso presidente da Sociedade Rural Brasileira, o Érico, nosso presidente da Câmara Setorial da Cadeia Produtiva e inicio assim minha apresentação, presidente. Eu procurei focar a apresentação basicamente com poucos slides, mas de uma maneira tentei ser o mais objetivo possível, presidente. Nós, aqui no estado da Bahia, só para dar uma ideia para vocês, eu coloquei a Bahia como exemplo, nós temos um rebanho de 11 milhões e 500 mil animais, basicamente espalhados em todo o território baiano. O que nós chamamos do semiárido baiano, a Bahia tem 56 milhões de hectares, é do tamanho da França, e o semiárido baiano, ele equivale a praticamente todos os semiáridos dos demais estados do Nordeste juntos. Ali nós temos só para vocês terem uma ideia do que é aquela faixa ali, a faixa do semiárido baiano. Essa faixa amarela ali, o que eu quis separar foi o que a gente chama da Caatinga da Caatinga. Aquela região é aquela região mais dramática da Bahia, aquela região de cima, e queria mostrar que o rebanho baiano, graças a Deus, ele está concentrado basicamente não na Caatinga da Caatinga, como a gente chama aqui, do semiárido. Então, nós temos 71% desse rebanho naquela faixa amarela, o que não sofreu tanto, não tem sofrido tanto em relação à questão da seca. Essa área, em termos de rebanho, só para vocês terem uma ideia, 8 milhões e 200 mil animais nessa faixa amarela e 3 milhões e 200 mil animais naquela faixa do semiárido baiano ali. O que acontece é que essa faixa do semiárido é a área que temos o maior número de criadores familiares. Só para dar uma ideia para vocês, a Bahia possui o maior número de famílias de agricultores familiares do país. São 665 mil famílias de agricultores familiares, sendo que praticamente 500 mil famílias dessas 665 mil estão concentradas no semiárido baiano. Então, é importante dizer que a agricultura tradicional nessa área do semiárido é a agricultura tradicional dos pequenos agricultores. E ali nós podemos ver, isso dados de novembro, a Federação da Agricultura do Estado da Bahia contesta esses dados, inclusive, porque nós temos que colocar dados que temos documentados. E na campanha de aftosa de novembro, nós pegamos a declaração dos produtores de quantos animais deles tinham morrido por morte morrida, que nós chamamos. O que é morte morrida na nossa visão? Não é o animal que vai para o frigorífico para ser abatido, é aquele animal que morreu de fome ou de sede. Esse animal, 320 mil animais desses, na campanha de novembro de aftosa, foram declarados pelos produtores como haviam morrido. Acreditamos que esse número hoje, já depois de novembro para cá, já se agravou mais a situação e deve passar, sim, dos 500 mil animais. Mas nós só vamos saber o número real quando nós fecharmos agora em maio a outra etapa da campanha de aftosa. Então, em números básicos hoje, declarados 320
320 mil animais mortos. Desses 320 mil animais mortos, 70% deles morreram ali no semiárido baiano. Então, naquela região que a gente chama a pior região da caatinga baiana, é aquela região dali de cima. Então, desses animais, 70%. Pode passar? Eu quis fazer um exemplo aqui, separando, primeiro por número de animais. Então, nesse território de identidade da Chapada Diamantina, puxei um exemplo que é o município de Jacobina. É um município que tem uma população bovina de 52 mil animais, sendo que, em número de animais mortos, talvez o município que perdeu mais animais. Perdeu 7.500 animais, morreram por fome ou por sede, nesse município de Jacobina. Isso não quer dizer o percentual, que aí eu separei. Esse percentual é de 13,72 do rebanho. Hoje, praticamente o restante desse rebanho já foi todo embora de Jacobina. Então, é o que a gente chama de recurso de pasto. Então, os animais morreram e outros foram recursados em outras regiões do estado da Bahia e até em outros estados, como o Pará, Pernambuco, Tocantins e outros estados que estão mais próximos no caso de cada município. Eu quis citar um exemplo também em termos percentuais. Aí puxei 2 territórios diferentes para ver exatamente nessa região. No território de Irecê, esse município aqui, São Gabriel, ele perdeu 25% do rebanho dele. Então, 1/4 do rebanho morreu de morte morrida. E o restante do rebanho também, a grande maioria, também já foi recursado em outros lugares. Pulou um aqui, porque tem uma... Desculpa. Eu puxei esse outro município, já de um outro território lá no nordeste da Bahia, que é Rodelas, que é um município também pequeno, mas também com índice elevado. 27% do rebanho já morreu nesse município de Rodelas. E, por último, puxei um município, que é um município tradicional também da pecuária baiana, que é Rui Barbosa, que fica na região da Chapada Diamantina, e que nesse município nós já tivemos aí um exemplo de saída de animais. Em novembro, nós já tínhamos ali, nesse município, 12 mil, quase 13 mil animais já tinham saído do município de Rui Barbosa. Então, 25% do rebanho, que aí é um rebanho significativo de um município, já havia saído por recurso de pasto. Em Rui Barbosa, não se perdeu tanto animal, porque ali havia um recurso maior de financeiro, e os produtores, num nível já de médio para grande, conseguiram recursar esses animais para fora do município. E aí eu queria entrar num assunto que eu acho que primeiro eu mostrei o cenário, e agora mostrar para vocês essa região, que é uma região que tem o maior crescimento na agropecuária brasileira atualmente, a região do Mapito-BA, que a gente chama Mapito-BA, é Maranhão, Piauí, Tocantins e Bahia, é aquela região ali tem estimativa de produção esse ano de 14 milhões de toneladas de grãos, sendo que o oeste da Bahia 5,5 milhões. E aí eu separei especificamente a de milho, que é um assunto que a gente toca aqui. Então, a produção de milho aqui esse ano, que é uma produção menor, porque esse ano os produtores decidiram plantar mais soja em função do preço da soja. Então, a Bahia avançou para 1,3 milhões de hectares de soja, diminuiu o plantio de milho e diminuiu o plantio também de algodão, que saiu de 450 mil hectares para 270 mil hectares. Mas o Mapito, 4 milhões de toneladas, mais ou menos, e no caso do oeste da Bahia, o ano passado produziu 2 milhões, esse ano a perspectiva... Senador Benedito de Lira. Na região nordeste da Bahia, nós temos uma produção que o ano passado chegou a 500 mil toneladas e esse ano 326 mil toneladas. Então, é só para citar em termos do milho.
que é que acontece? Em junho do ano passado, os secretários de Agricultura do Brasil se reuniram com a CONAB em Recife, com o presidente Rubens e outras pessoas do próprio Ministério da Agricultura. O Zé Maria não estava, mas era o secretário de Política Agrícola que estava junto na altura. E nós levantamos a demanda naquela altura, em junho do ano passado, de cada estado, de quanto necessitaria em termos de milho para a venda balcão, esse programa que é estruturante, que é importantíssimo para não só para a Bahia, para o Nordeste, mas eu acho que para todo o Brasil. Então, o agricultor, só para dar uma ideia para vocês hoje, o milho em algumas regiões da Bahia chega a custar R$50 o saco. Então, o agricultor familiar não tem condições de trabalhar com esse preço para a subsistência de seus animais. Então, acertamos um mínimo de necessidade de 20 mil toneladas mês para cada estado, ali no caso da Bahia, 20 mil toneladas. De abril, só para dar uma ideia, de abril de 2012 até o momento, a Bahia recebeu, ao todo, 36 mil toneladas. Quer dizer, nós precisávamos de 20 mil toneladas por mês e recebemos, em praticamente um ano, 36 mil toneladas de milho. O que nós consideramos, e aí não, ia dizer, o doutor Rubens não está presente, mas já disse isso várias vezes a ele, não criticando de forma alguma essa gestão da CONAB ou esse momento da CONAB. Eu acho que, ao longo dos anos, eu sou engenheiro agrônomo, estou há 20 anos no campo, estou secretário de Agricultura há 3 anos e presidente do Conselho dos Secretários, mas a gente vê uma falha muito grande ao longo de décadas do sucateamento de uma empresa que é fundamental na vida da agropecuária brasileira, que é a CONAB. Então, nós vemos o quê? A Bahia, hoje, só tem 5 armazéns, que são aqueles armazéns que estão ali em vermelho, armazéns que, somando, dão 32 mil toneladas de armazenagem, muito pouco para um estado produtor como a Bahia. E nós, agora, na questão do venda milho balcão, nós conseguimos emprestado, digamos assim, eu liguei para cada um deles, mais 8 armazéns para poder distribuir esse milho, porque o pequeno produtor não consegue chegar a distâncias muito grandes para buscar esse milho. E aí, nós colocamos duas questões básicas. O Oeste, na nossa visão, falta a CONAB hoje, ao longo dos anos, ela falta estrutura, hoje, o Brasil, que pretende ser o celeiro na produção de alimentos do mundo, e a gente vê a potencialidade disso lá fora. Nós vemos, eu já fui à China várias vezes, à Coreia várias vezes, e a gente vê a preocupação com a questão do abastecimento. Então, na nossa visão, e vou encerrar, só tem mais esse slide e outro, nós, na Bahia, por exemplo, citando o caso específico da Bahia, nós não temos um grande armazém para receber a safra da Bahia na CONAB. Então, o oeste da Bahia, por exemplo, na nossa visão, teria que ter ali, e na região do Mapito, BA como um todo, mas estou citando a Bahia como exemplo, um armazém ali de 100 mil toneladas no oeste da Bahia e talvez um de 40 mil toneladas no nordeste da Bahia, para que a gente pudesse fazer a CONAB fazer o papel que cabe a ela, que é o papel regulador. Há 2 anos atrás, o preço da saca de milho estava R$13 a saca, e os produtores não tinham a quem vender. Não existia um armazém, no caso da Bahia, para ser estocado, comprado pela CONAB e estocado. Então, a Bahia vendeu esse milho todo para fora, a um preço muito baixo, não foi estocado na Bahia, por falta de armazéns, e dali, esse milho foi estocado aonde? No Mato Grosso, em Goiás. Então, ficaram os armazéns do Mato Grosso de Goiás cheios de milho e a Bahia vendendo aquele milho barato e sem poder vender para a CONAB esse milho. O que é que aconteceu agora? O Nordeste inteiro precisa desse milho. As aviculturas do Nordeste inteiro são abastecidas praticamente por um milho produzido no Nordeste. Dali, hoje, a situação é que nós precisamos que essas carretas saiam do Mato Grosso e de Goiás, vão para a Bahia. Na Bahia são descarregadas, ensacadas e depois distribuídas para aqueles 8 mais 5 armazéns que vocês viram ali distribuídos. Então, essa operação não tem funcionado. Por que não tem funcionado? Na verdade, nós precisaríamos de 120 mil toneladas por mês para o Nordeste brasileiro. Isso representam 4 mil carretas. E nós, com a safra, durante o ano, a safrinha do Mato Grosso e agora a safra normal do Mato Grosso e do Paraná, as carretas não têm interesse em ir para o Nordeste. Porque em 10 dias elas fazem ali 10 fretes.
E isso falado por eles, todas as transportadoras, nós já sentamos juntos. E eles não querem ir para o Nordeste para pegar uma carreta, subir 10 dias e depois não voltar batendo carroceria, como eles dizem. Então, o preço que se paga, e aí um estudo que foi feito pela Conab, nós discordamos, é que a Conab diz que a cabotagem é mais cara. E no dia 5 de junho, nós, secretários de Agricultura, o Conceagro, o qual eu sou presidente, entregamos um ofício à Conab, aos ministérios, solicitando a cabotagem 5 de junho de 2012, para que a gente tivesse a velocidade necessária para que esses animais não chegassem a um nível de calamidade que chegou nesse momento. O que é que nós solicitamos? Essa cabotagem. O estudo nunca nos retornaram o porquê de não fazer a cabotagem. Agora, essa semana foi publicado dizendo que a cabotagem é mais cara, que custa R$ 650 a tonelada, enquanto que a Conab está pagando R$ 370 a tonelada para levar daqui do Mato Grosso para o Nordeste. Só que o Estado da Bahia resolveu pagar 6 mil toneladas de frete. Nós, do Estado, estamos pagando R$ 500 a tonelada e não conseguimos transportadora. Eles, com 370, a Conab também não consegue transportadora. Então, a questão não é o preço pago, é que os carreteiros não querem ir para o Nordeste. Então, a nossa sugestão, desde 5 de junho do ano passado, era o Porto de Paranaguá, através do porto, se distribuir nas capitais do Nordeste esse milho e, dali da capital do Nordeste, se fazer a redistribuição desse milho. Com certeza, se isso tivesse sido feito há mais tempo, teríamos minimizado esses efeitos da seca, porque com o milho, esses pequenos agricultores, esses criadores familiares, eles teriam sobrevivido e aí lá nós faríamos aquela distribuição que está ali colocada. Então, o que eu tentei fazer numa exposição breve é que nós, na nossa visão, o Brasil que quer chegar como celeiro do mundo, presidente Inácio Arruda, ele necessita trabalhar uma questão básica, que é a questão de abastecimento. Nós precisamos ter a Conab com um papel regulador, que é aquele papel realmente, quando o milho estava R$ 13,00 o saco, comprar o milho todo para regular o mercado e depois, agora no momento que o milho está R$ 40,00, R$ 50,00 o saco, que a gente conseguisse despejar esse milho a preços acessíveis para as criações. Nós tivemos reuniões há 2 semanas atrás com todos os secretários de Agricultura e o secretário de Santa Catarina disse, olha, o milho não está chegando em Santa Catarina. E todos nós do Nordeste dissemos, quem dera que tivesse chegando o volume que está chegando em Santa Catarina, porque no Nordeste realmente, vocês vão ver que chegaram 32 mil toneladas. Então, nós ouvimos ontem, parece que a presidenta Dilma, a senadora Lídice, eu acho que vários senadores estavam presentes, eu estava com o senador Pinheiro também ontem à noite, e o secretário Rui Costa, da Casa Civil, que é o coordenador, junto com o governador Jacques Wagner, vem colocando sempre essa questão da cabotagem. Parece que ontem foi determinado pela presidenta que nós vamos ter, a Bahia vai receber 40 mil toneladas em abril e 40 mil toneladas em maio, através do sistema de cabotagem. A gente sabe que agora é um período pior, porque nós temos os portos abarrotados e, sem dúvida, agora a demora será maior para que esse milho chegue. Mas de carreta, volto a dizer, o Estado da Bahia está pagando 6 mil toneladas, o Estado pagando e não consegue, só conseguiu trazer 3 mil toneladas agora. O que foi passado agora dos leilões, 13 mil toneladas para a Bahia, agora das 50 mil toneladas. Nós temos, infelizmente, não podemos acreditar que esse milho chegue a essas 13 mil toneladas na velocidade que nós desejamos lá para o Nordeste. Então, gostaríamos de colocar que a posição nossa é que o Brasil tinha que atentar mais para a questão, fazer um grande plano nacional de armazenagem, fazer com que a Conab, senhores senadores, tenha uma estrutura física, uma estrutura de pessoal que realmente valorize a importância do setor agropecuário brasileiro. Volto a dizer, na Coreia, na China, nós temos eu visitei essas empresas de abastecimento e lá existe uma seriedade tão grande, e na China chegou ao ministro da Agricultura a me dizer,
Eduardo, nós temos 1,3 bilhões de habitantes. Se nós não tivermos uma condição de regulagem de abastecimento, esse país entra num caos total. E eu acho que o Brasil tem sim essa condição de ser a grande fonte abastecedora do mundo de alimentos, mas nós precisamos nos preocupar não só na questão da armazenagem, mas na logística como um todo, nas estradas, nas ferrovias, nos portos. Mas nesse momento, o foco maior, a questão das armazenagens, da logística, do credenciamento de armazéns privados, da construção imediata de armazéns, não só para o recebimento de safra, mas para a distribuição desses produtos em todos os estados. Era isso, presidente. Bom.